Ideologias, tomando café e conversando um pouquinho, né? As ideologias, elas são importantes. Elas são o Nero da nossa vida. Então, assim, tudo que o seu computador faz é através do Nero, né? Aí tem o número 7, o Windows 7, o Windows 6, eu acho que já vai em Windows 11. O computador ele não faz nada sem uma programação. Então tem o Nero, tem o Windows. Então quem dá essa velocidade, quem faz tudo no seu computador é um programa. As ideologias, elas agem da mesma forma. Apesar de termos computadores diferentes, mas precisamos de ideologias para que eles funcionem. Nós não podemos rejeitar as ideologias porque, se fizermos isso, já é uma ideologia. Então, o que é um vírus de computador? É exatamente um vírus em cima dessa ideologia, ou seja, em cima do Nero, em cima do Windows, né? O Windows 7, o Windows 6. Então, nós precisamos de ideologia, de ideia, lógica da ideia. Todo mundo ele tem uma ideia, todo mundo ele tem um padrão de pensamento. Apesar de nós sermos seres humanos, ou seja, terra fértil, humus, terra fértil, tá? Precisamos de ter ideias boas para viver bem. Na verdade, quem manda é a cabeça, né? A cabeça da pessoa, aí tem a sorte, tem tudo, mas a ideologia, ela conta muito. Pois bem, do jeito que existe o Windows 7, o Windows 11, o Windows 6, e o computador ele fica mais rápido, ele fica mais potente, cada Windows que ele pode sustentar. Mesma coisa é a nossa ideologia. Existem ideologias de anjos, ideologias de Deus, ideologias do diabo. Então, nós não podemos rejeitar todas as ideologias porque Deus também é ideologia. Ele não é uma ideologia, ele tem a ideologia dele, a ideologia do sagrado. Pois bem, antes de começar uma guerra, qualquer país começa com ideologia. E antes de começar uma briga, qualquer pessoa começa com as ideias. Então, se nós atacarmos a ideia, como Marx fez, para nós sermos escravos de Marx, ele lançou a ideologia. E a ideologia dele tem os seus fatores e tem a sua alma, que não é muito boa. A ideologia de Israel é muito boa, a ideologia sagrada de Israel, a ideologia dos patriarcas de Abraão. Então, essas ideologias fizeram eles vencer. Por isso que devemos procurar ideologias de vencedores para sermos vencedores também. Se você for procurar ideologia de derrotado, serás derrotado também. O problema é que, com o tempo, essas coisas se misturaram. Se misturaram e se criaram ideologias extremamente tóxicas. Ideologias onde torna a pessoa um verdadeiro parasita. Lembre-se, antes da guerra começar com bomba, as guerras começam com ideia. Fulano é mal, cicrano é mal, fulano é ruim. O alvo é a sua mente. Se eles conquistarem a sua mente, eles conquistam toda a sua vida. O diabo ele tem a ideologia do inferno. Ele cria metáforas, ideologias, e foi com isso que o diabo fez a rebelião nos céus. Segundo o livro de Melquisedeque, o diabo criou a ideologia do bem e do mal, que poderia ter um reino do bem e um reino do mal. E com isso ele arrastou a terça parte dos anjos do céu. Então, ele não arrastou analfabetos e burros, ele arrastou anjos que viviam na presença de Deus. Tudo começa com ideologia. Tudo. Então, nós temos aí grandes ideologias. Eu encontrei um rapaz que há meses eu olho ele sentado na calçada, né? Um rapaz jovem. E aí eu parei o carro,
Eu olhei para ele e disse, ó, Jesus te ama. Porque ele vive na calçada, ele dorme na calçada. Tem a calçada de uma casa que o dono morreu, né? Então a casa está fechada. Então ele deita ali, ele não é marginal, ele não é ladrão, nem chiracola, não. Mas aí eu digo, qual será o problema desse rapaz? Um rapaz mais ou menos de uns 24 anos, 25 anos. E aí eu parei, eu disse, eu vou dizer o que é verdade, Jesus Cristo te ama. Aí parei o carro, aí ele, eu digo, bom dia, meu irmão. Ele disse, bom dia, olha, Jesus te ama, tá? Bastou isso. E aí ele começou, eu não estou interessado no amor de Cristo, existem amores melhor do que de Cristo, eu não sou obrigado a amar, eu não quero nada de Cristo, eu não tenho a paz, eu não quero paz de Cristo, eu não quero nada de Cristo, as outras ideologias são melhores, a religião, blá, 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 blá. Aí eu parei, desliguei o carro e disse, eu vou ouvir o que esse cara quer dizer. Mas a ideologia dele estava toda assim, eu quero ter paz, sentado na minha calçada, aqui, porque ele mora na calçada, né? Eu também não quis nem contradizer ele, né? Eu disse, rapaz, você é jovem, Jesus te ama muito. Aí ele disse, negócio de Jesus, eu não estou interessado no amor de Jesus, eu não quero nem saber do amor de Jesus, eu quero saber que isso tudo é ideologia, porque os caras vieram colonizar, aí tinha até uma ideologia boa. Os caras vieram colonizar, a religião é uma forma de domínio. E eu só ouvindo. Eu não preciso da paz de Cristo. Eu estou bem. Eu tenho a minha própria paz. Eu não sou obrigado a querer a paz de Jesus. Ele sabe mexer em computador. Ele conserta o Windows. Eu disse, mas rapaz, você aí... Ele disse, mas eu quero, importante a minha paz, a minha liberdade. Aí falou, porque o índio, não sei o que lá, ia abaixo da égua, não sei aonde, caramba, não sei o que lá. E eu só ouvindo. Aí uma voz falou no meu ouvido, doença ideológica. Quando ele quer cagar, ele vai cagar lá no mato. Quando ele quer mijar também. Quando ele quer beber água, ele pede no vizinho. Então, é uma ideologia derrotista, né? Mas eu não quis contradizer ele, não. Aí eu disse, muito bem, meu irmão. Mas mesmo assim eu digo que Jesus te ama. Sai dessa, tá? Ele não é drogado. A doença dele é idolobiba. Idolobiba. É no original grego. Ele botou na cabeça que ter paz... e um rapaz bonito, jovem... Ele botou na cabeça que ter paz é viver como um mendigo na calçada. Mas ele lê história, lê tudo. Pelo que eu vi, ele conhece colonização de Cabral, Américo Vespúcia, Baixa da Égua, né? Mas aí a voz falou no meu ouvido, doente ideológico. Que aí ele emenda todas as ideologias, mas o final é morrer na calçada, pobre. Então eu não vejo que essa ideologia seja benéfico, porque ele não consegue produzir nem o que come, nem o que caga. Então, se tornou inútil para ele mesmo, para a sociedade. Parece um aborto sentado numa calçada. Mas o que fazer? Nada. Por quê? A cabeça dele botou na cabeça. Ele botou na cabeça que ser livre é morar na calçada. Quem é que vai tirar aquele rapaz da calçada? Ele é bem limpinho. Não sei onde ele toma banho, né? Aí eu passo de carro, tá lá. Eu volto de carro, ele tá lá. Ele dorme lá. Ele tem um paninhozinho assim que ele bota, aí dorme. Ele estuda, ele lê. Então existem muitas doenças ideológicas. Aquelas ideias que levam a pessoa para o inferno. Eu sei que no final, quando Jesus Cristo vier julgar todos nós, porque quem vai julgar é Jesus Cristo, graças a Deus que não é o homem, porque o homem condena o cara só porque olhou para a bunda de uma baleia. Mas quando Jesus vier e vai julgar todo mundo, possa ser que ele esteja livre, né? Porque ele não faz mal a ninguém. Jesus é quem vai decidir, né? Mas a ideologia dele está matando ele. Por isso que a voz soprou no meu ouvido e disse, doente ideológico. E eu passei o dia todinho com esse negócio na cabeça, doença ideológica.
é uma ideia que é uma verdadeira doença. Ele não sente dor na unha, ele é jovem, bonito, produtor, podia ter uma namorada, podia, já que ele conserta computador, uma lojinha de consertar computador. Olha, o diabo, ele é especialista em criar ideologias doentias. Você pode identificar a ideologia doente pelo fim dela. Não é pelo começo, porque todo começo é bom. O cara diz que é o amor, que é de Jesus, que é de Nossa Senhora, mas é o final dessa ideologia. O que essa ideologia vai produzir? No caso, nesse rapaz, essa ideologia vai produzir um mendigo que não vai produzir nem o que come. Não vai ser útil para a sociedade em nada. E não vai viver o que podia viver. Ele podia estar numa praia, ele podia trabalhar, ter uma bicicleta. E ele está doente ideologicamente. Agora, preste atenção. Quantas pessoas estão doentes ideologicamente? Critica todo mundo está errado e ele está derrotado. Os grandes conflitos mundiais são gerados por ideologias. A ideologia alemã, a ideologia marxista. Esse rapaz que morreu lá nos Estados Unidos, ele foi morto por um ideológico. Aquele cara atirou nele, não foi porque ele roubou a mulher dele. Ele atirou porque ele é ideologicamente contrário às ideias de família. Família, marido, mulher, essas coisas que era que o deputado lá pregava. Então veja que nós estamos vivendo em um tempo de radicalismo ideológico. Que eles nem deixam o cara ser, e se o cara for, está errado. Praticamente hoje, você ser um homem é errado. É machista, é mau. Já tem o nome machista. Então, as ideologias são usadas pelo diabo desde que existe mundo. O Espírito Santo é quem retém essas ideologias malignas. E existem infiltrados, se infiltram na igreja católica, se infiltram na igreja dos crentes, para derrotar as pessoas. Desde uma simples ideologia até uma ideologia mais complexa. A ideologia são como balas de canhão. Elas poderão destruir muitas coisas e poderão construir muitas coisas. Eu conheço pessoas que vivem catando latinhas. Tudo bem, viram sucateiro, viram não. Porque eles acham que trabalhar para os outros é errado. Então, eles ficam catando latinha a noite toda. Tudo bem, ideologia. Né? Ideologia. Então, existem milhares de ideologias. Quem é que vai dizer que essa ou aquela ideologia é errado? O Espírito Santo, pergunte a ele. A ideia desse pastor, a ideia dessa igreja, a ideia desse grupo político, essa ideia, ela é boa, ela é má? O que ela fez, essa ideia fez com os outros países? Então, você tem que pedir a Deus discernimento para saber se chega até você uma ideologia, se essa ideologia vai te derrotar ou se vai construir. Até dentro da igreja, eu conheço várias, não é uma não, várias irmãs que ficaram solteironas, porque elas diziam que Jesus Cristo era o marido delas. Isso já houve na igreja católica, isso já houve na igreja dos crentes. Bem, o final é que elas estão com 70 anos hoje e estão só, com síndrome do pânico, trancado dentro de um prédio, sem filhos, com dinheiro da aposentadoria, que está aposentado, tudo bem, mas a ideologia acabou com elas. Então, tem cuidado, porque a ideologia é como remédio. Se der demais, mata. Se não der, mata. Então, santidade demais mata. E a putaria também mata. Então, um lado nós temos a putaria e outro lado temos a santidade. A Bíblia fala que você tem que ser meio termo. Nem santo demais, nada demais. Tudo demais é veneno. A própria Bíblia diz: se você for justo demais, você se condena a si mesmo.
Se você for bom demais, você é um besta. As pessoas vão se aproveitar de você, a igreja vai se aproveitar de você, os irmãos da igreja vão te lascar. Vão levar o cachorro para cagar na frente da tua casa. Então, a ideologia é muito importante, você saber qual é o programa mental que você está colocando na sua própria cabeça. Porque depois que colocar, não sai mais não. A Bíblia fala sobre calcificação de pensamento. O que é calcificação de pensamento? É aquele pensamento que a pessoa pensa e não sai mais. Ele acha uma coisa e não sai mais. Até água demais mata, é verdade, Érica, porque ela incha as veias. Você tem que beber a água que os seus rins conseguem coar. Então, essa conversa, tomando esse cafezinho, é importante para que nós venhamos a compreender qual é a teoria, qual é a ideia fixa, calcificação do pensamento. Obrigado, Sula. Ideia fixa. Então, assim, ter cuidado. A ideologia, quem matou os nossos irmãos lá na Alemanha foi ideologia. A ideologia, ela é muito perigosa, tá? Existe ideologia, pensamentos e pessoas que dizem uma coisa e fazem outra. Exemplo, a pessoa diz que é a favor do Comumu e só vive nos Estados Unidos, no shopping dos Estados Unidos. Então, uma pessoa dessa é hipócrita. Se ela gosta do Comumu, ela tem que ir para o lado do Comumu, mas não ir para os Estados Unidos no shopping. Então, olha, nós encontramos isso demais. Então, preste atenção, porque na sua frente sempre as pessoas vão lançar ideologias para você. Homem contra mulher, mulher contra homem, a teoria do tadinismo. Eu sou uma tadinha, eu sou uma coitada, eu sou vítima da sociedade. E essas teorias colam. E aí, depois vem o resultado. Isso é em pessoa, e isso é em nação. A própria Etiópia é um exemplo disso. Eu perguntei ao anjo porque a maior nação, uma das maiores nações do mundo, a Etiópia, que inclusive dominou parte do mundo inteiro, os homens da Etiópia são altos, fortes, guerreiros, porque se reduziu a um país que anda capenga. E aí a resposta do anjo foi: ideologia, mataram seus príncipes. Então, através de uma ideologia, a pessoa ela não consegue enxergar o real. Ela não consegue enxergar o real, ela está hipnotizada numa ideologia. E para isso, elas botam uma criança dentro de um forno e executam, como foi lá em Israel, naquele ataque lá de Israel. A ideologia na cabeça. E existem algumas ideologias doidas. Como é que você apoia o inimigo que te mata? Nas universidades hoje estão ficando muito radical, gente. Não é só nos Estados Unidos não, tá? É no mundo todo. Se entrar uma pessoa de direita, vai pro cacete. Vai pro cacete. Universidade fazendo isso, sim. É exatamente o que Marx queria, universidades. Você não pode pensar contrário ao pensamento deles. Para você ter uma ideia, no Brasil e em outros países tem um partido comunista. Mas na China não tem partido capitalista. Por que na China não tem partido capitalista? Se nos outros países tem um partido comunista. Então são essas ideologias que temos que olhar, ideologias religiosas, ideologias políticas e ideologias do convívio. Tem algumas ideologias que fazem a pessoa vencer. Eu tenho um amigo meu que é David Wilson Salles. É um senhor de idade maravilhoso. E eu gosto muito dele. Ele vai fazer aniversário agora em setembro, né? E aí ele tem uma ideologia muito boa. Muito boa. Se você marcar com ele, de 7 horas, ele está 6h30 na sua casa. E um dia, uma indústria de um amigo meu marcou com ele, que ele é eletricista, para ele montar as máquinas
a parte elétrica das máquinas. E na época ele não era evangélico, ele estava tomando sua cerveja sozinho, ele gosta de tomar cerveja sozinho, com ninguém, só ele e ele. E aí ele tomando sua cerveja, só Wilson, o senhor pode lá montar as máquinas de tecido de Fábio, o nome do rapaz era Fábio, e eu estava com o Fábio. Aí o Fábio disse, vamos lá, eles, vamos, qual é a hora? 7 horas eu estou lá, seu Wilson. Certo. Quando foi 6h20, o telefone chamando. A gente chegou 8 horas, mas ele estava lá 6h20, ele já estava lá. A ideologia deste homem fez ele vencer, porque ele é fiel nos seus compromissos, fiel nos pagamentos, fiel nas promissórias, ele é fiel a R$1. Cristo não falou, quem é fiel no pouco é fiel no muito? Então a ideologia pode te gerar ascensão, e a ideologia pode te derrotar. Seria mais ou menos assim, como é que eu falo mal do capitalismo se eu sou capitalista? Como é que eu falo mal do dólar se eu uso o dólar? Entendeu? Então existem muitos tapurus ideológicos na mente da pessoa. E esses tapurus ideológicos tornam a pessoa um inútil para a sociedade e para ele mesmo. Jesus quer que a gente seja útil. Jesus quer que a gente seja útil, né? Aí também eu cito essa parte aí desse nosso amigo aí, ele tem muita ideologia boa. Você conversando com ele, você recebe um banho de pensamentos ideológicos bons. Mas aí eu volto para o passado, há 20 anos atrás. Aí tem uma menina linda. O nome dela é o nome de uma cidade. Linda, filha de uma pessoa muito importante na região. A mãe dela, linda também. A mãe, os olhinhos bem azulzinho, meu Deus do céu. E a mãe é calma e tranquila. Então, geralmente eu gostava de me aproximar dela, mas ela nunca deixou aproximação. Ela é formada, hoje ela já está quase aposentada, né? Minha idade quase. Só que ela desenvolveu ódio a homem. Ódio a homem. Se você falar em homem para ela, ela vai PR de homem, ela explode. Ninguém sabe o que foi que aconteceu, se foi com ela, com o pai dela, com a mãe dela. Então ela cuida da mãe dela, a mãe dela já está velhinha, com 70 anos, mas linda. E depois, e aí? Ela ainda tem uma irmã, né? A irmã namorou, casou, foi viver sua vida. Mas ela odeia homem. Sabe o que é odiar homem? Homem é o cão dos infernos com rabo. Mas o que os homens fizeram para ela? Eu não sei se foi algum trauma, mas botaram essa ideologia nela. E é uma pessoa muito simpática, muito inteligente. Apesar de eu ser homem, eu gosto de conversar com ela. Mas falar em homem, aí ela vai ficar com raiva de você. Ela fala assim, como fosse amigo, né? Mas quando é questão de homem, então o homem para ela e o diabo é a mesma coisa. Que ideologia? Quem foi que colocou isso na cabeça dela? O resultado não é agora. O resultado é que ela está com 50 anos, então daqui a 20 anos a gente vai ver o resultado. Solidão. E ela não gosta do outro lado também, não. Ela odeia homem e é fechada. Olha. Então, assim, alguma coisa entrou na mente dela. Aí eu disse, olha, calma, sua mãe vive com seu pai há mais de 50 anos. Porra de homem, merda de homem, cara, chama palavrão, eita, pílula. Eu digo, ei, eu sou homem também, tá? Não, mas eu não estou falando com o senhor, não, mas é um negócio de blá, 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 blá. Aí, por isso, e uma pessoa tão legal, tão linda, eu passava horas conversando com ela, batendo papo, querendo dar uma namoradazinha com ela. Mas meu amigo não chega nem perto, viu? Se você chegar, tá lascado. Ela vai fazer uma lista, safado, sem vergonha, cachorro, nojento, blá, 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 blá. Não sei. Eu não sei o que foi que houve. Isso na igreja também acontece. Ideologias de santidade. Ideologias... Então, assim,
As ideologias, elas são importantes, porque nós precisamos dela. É escolher uma e ir embora. Não existe ideologia perfeita. Não existe religião perfeita, porque neste mundo não tem nada perfeito. Mas existem ideologias que podem te tirar do buraco. Essa ideologia mesmo do tadinismo. Tadinho, coitado, tadinho, coitado, Ah, pra lascar, velho. É pra lascar. É pra lascar. E tem gente que desenvolve com a idade. A ideologia que desenvolve mais com a idade tem homem, né? Quando chega a 50, quer comer todo mundo, porque já sabe que tá ficando velho, né? E a mulher também. Então tem essa ideologia aí. E tem a ideologia do vender. A ideologia do vender é pra lascar. Ah, meu pai. Parece um demônio. A pessoa vende tudo. Se puder, vende até a mulher. Mas isso acontece mais com o homem. Quando chega numa certa idade, ele começa a vender. Vende a casa, vende o carro, vende. Isso é uma ideologia espiritual. Então, devemos parar um pouquinho, desligar nossos celulares e pensar: será que a ideologia que eu tenho é benéfica para mim e para os outros? As pessoas que pensam semelhante a mim, será que eles estão legais? Aquelas pessoas que pensaram igual a mim, qual foi o fim deles? Para que você identifique algum vírus comportamental dentro de você, vindo da sua mãe, do seu pai, ou de alguma ideologia, para você eliminar esse vírus ideológico. Porque se você não eliminar, a mente estará programada para se autodestruir. Em 10, 8, 7, 6, 5... Eita lasqueira! A ideologia, a ideia que você tem da vida é chamada de cosmovisão. Cosmovisão é a sua ideia de mundo. Todos nós temos uma ideia particular de mundo. Você tem uma ideia de cada pessoa, um vril para cada pessoa. Então, você tem um cosmovisão. O que você acha do mundo? O que você acha de Deus? O que você acha de Jesus Cristo? O que você acha da Bíblia, da fé? Aí você faz uma análise, passa uma peneira, faz uma análise, tira algumas crecas. É como o óleo de motor. O óleo de motor tem um filtro, que ele vai passando dentro desse filtro e vai filtrando. Se não filtrar, as limárias, a sujeira, vai corroendo o motor. Entendeu? O que mais o demônio hoje está criando é ideologias. É um banho de ideologias. Satanás é mestre em fazer as pessoas perder tempo. É verdade, Érica. Érica, obrigado pelo comentário, tá? Obrigado. Comentário abençoado. Então, assim, ele quer tornar a pessoa inútil, que não valha nem a merda que caga. Olha. Então, a chamada apologia, né? Apolo é o Deus que prega, apologia é o que você prega, não é somente o que você vive, é o que você prega. Então devemos, antes de fazer uma apologia da nossa visão, vivê-la. Então, cuidado com as muitas ideologias que chegam até você. E hoje mesmo, já passei 2 vezes lá na calçada, tá ele lá sentado. Ideolobiba. Ideolobiba. É isso aí, Fernandinho. Então, pode passar de noite que ele tá lá. Amanhã de manhã ele tá lá. Isso é vida? Me diga uma coisa, você acha que isso é vida? Você acha que o cara sentar a bunda numa calçada e passar 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, 6 dias, 7 dias, 8 dias, 9 dias, 10 dias, 11 dias,
meu Deus, sem fazer nada, sem criar nada, sem esperança. Você acha que essa ideolobiba é de Jesus? Então, peça a Jesus Cristo que te dê um bom senso. A Bíblia chama no livro de Provérbios bom siso. Bom siso. Diga comigo, bom siso. É a ideologia. Ele não é metido com crime, não. Não. Nem droga, nem nada. Alguém botou na cabeça dele que ele ficar na calçada é livre. E aí, esse cara deve ter pai, esse cara deve ter mãe. Cadê? Então, cuidado também com a ideologia que você coloca na cabeça dos seus filhos. Você pode criar nos seus filhos um derrotado, um frustrado, um omisso ou um passivo. O passivo é a pior coisa que existe. Uma pessoa passiva é aquela pessoa que está esperando os outros fazer, alguém fazer, e ele não faz nada. Você está me entendendo? Tem até um hino que diz que você não precisa fazer nada, que eu quem faço tudo. Será mesmo? Você que é bonito esse hino, eu canto, né? Que você não precisa fazer nada, que quem faz tudo sou eu. Não tem aquela música, né? Deixa eu ver, ó. Né? A música que diz assim, você não precisa fazer nada. Música evangélica que diz que você não precisa fazer nada, quem faz é Deus. Deixa eu ver aqui se aparece. Deus sabe o que faz, não. O meu prazer, não sei o que lá, jardim, eu vivo, né? Eu não sei o nome dessa música não, mas é uma música muito conhecida. Que você não precisa fazer nada, é só ficar parado. Então, vamos para a calçada. Ideologias, cuidado com elas, para que elas não danifiquem você. E cuidado com a ideologia que você transmite para os seus filhos. O filho está atrasado, você tem que dizer, você está atrasado, chega na hora. É meu somente todo o meu trabalho e o seu trabalho. É linda essa música. Mas eu acho ela meio coisada. Aqui a música é meu somente todo o trabalho. O seu é só descansar em mim. Algo assim. Eita! O meu pai é meu somente. O teu trabalho é só descansar, velho. Eita! Será? Olha, ter cuidado. Se Miguel for seguir isso, então Miguel disse, se vira, Deus. Eu não tô nem aí. Eu vou ficar só descansando aqui em Israel, tá? E Miguel leva lapada, briga, faz guerra. Eita, Miguel. Aí, deixa eu ver aqui. Essa música mesmo, deixa eu ver. Não? Essa música é linda, velho. Não tenha sobre ti nenhum cuidado, qualquer que seja. Ótimo, linda, né? A cantora tem uma voz linda. Somente um. Um cuidado só é muito para ti. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Eita! É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Mas, rapaz, se a mulher, a cantora, além de ser linda, ela tem uma voz muito maravilhosa. Mas tem um bocado de gente trabalhando com ela, né? Tem uns caras aqui tocando violão, tocando piano. Isso dá um trabalho tão grande. Eu sei que a ideologia vai muito daquilo que você acha, daquilo que você entende. Mas se a gente for aplicar essa ideologia na prática, lascou. A mulher não vai lavar o prato, os homens não vão fazer a feira, né?
É meu, somente meu, todo o trabalho. E o meu trabalho é descansar em mim. Ah, pô, vou dormir, tchau. Vou descansar em Jesus. Então tem cuidado com muita ideologia. Lembre-se, uma verdade levada ao extremo se torna mentira. Olha. Então, assim, ter cuidado com pensamentos extremos. Cristo manda a gente fugir dos extremos. Quando ele diz, não seja justo demais, para que não condenes a ti mesmo. Imagina você no trabalho e o cara, o seu trabalho é só de esperar em mim. O cara, e aí, meu irmão, já fez um negócio? Fiz nada, entrega para Jesus. Não, os caras estão querendo a entrega da roupa. Você não vai ir. E outra coisa, ideologias derrotistas, que você é um coitado, que você é uma tadinha. Cuidado, evite. Agora, quem vai dizer qual é a ideologia a seguir, não é nem Jesus, nem pastor Joilson, nem pastor fulano, nem pastor Tonhão, não. Quem vai dizer a ideologia que você vai seguir é você, seus pais, a forma que você é criado. E isso gera uma ideologia. Se você achar que trabalhar é uma escrava, então fica em casa dormindo e ficando gorda com 100 quilos. Mas se você achar que trabalhar é ser útil, tudo vai da idolobiba. Tudo vai da ideologia, tudo vai da ideologia. Se você acha que dar oferta na igreja é ser roubada, então não dê. Se acha que comprar maconha é barato e é legal, então o que você vai fazer? Vai dar oferta na igreja ou vai comprar maconha? Tudo é aqui, Tudo vai da mente. A mente é o seu cosmovisão, o seu mundo. Então que Deus aumente a tenda da nossa mente. Se você acha que o político bom é aquele que te dá um bujão de gás, uma feira, então parabéns. Mas se você acha que o político bom é aquele que administra direito as coisas, então parabéns. Quem é que vai ser contra você? Quem é que vai ser contra a sua ideologia? A minha ideologia é, pastor, felicidade, paz, prosperidade, sobre regência e cortes celestes e universais. Ótimo. Sim, você está certíssimo. A sua ideologia é ser feliz, é cumprir as leis de Deus e dos homens. Mas lembre-se, os homens seguem as suas ideias. E se as ideias forem boas, levarão eles para o céu. Se as ideias, céu na terra mesmo, né? E se as ideias forem ruins, leva para o inferno. Para finalizar esse café e essa conversa gostosa, eu fui para São Vicente de Paula. E lá em São Vicente você não pode entrar com comida, né? Eu dou até um cheiro em cada fleira daquela. O São Vicente de Paula da minha cidade é muito bem cuidado. Aquelas meninas são demais. Aí quando você entra em São Vicente, você vê umas velhinhas segurando boneca, você vê umas velhinhas olhando para a televisão. E eu vi um cara numa cama. Aí eu comecei a conversar com a velhinha, meu filho está em São Paulo, faz 10 anos, ele vai voltar, ele é meco. Ele vai voltar, bichinha. Deixaram ela lá e foram embora para São Paulo, Aí outra dizia, é que minha filha é muito ocupada, faz 5 anos que não vem aqui. Virgem Maria. Eu encontrei o cara deitado na cama. Aí e aí, meu irmão, como é que vai? Ele, tudo bem, eu doido para dar uma oferta para eles, mas não pode dar comida, não pode dar oferta. Também eles não têm bolso, nenhum deles tem bolso. Aí eu querendo dar uma oferta, ele disse, mas eu não tenho bolso. E aí a gente começou a conversar. Você morava onde? Ele morava em tal bairro. Fazia o quê? Aí ele disse, eu enchia caminhão. Todo dia eu enchia 2 caminhões. O cara era forte. Eu digo, meu pai trabalhava com Zé Careca? Era Zé Careca. A Zé Careca já morreu, não foi? As filhas bonitas, Zé Careca do Zóio Verde. Zé Careca era um senhor que tinha uns 3 caminhões. Era muito amigo do meu pai.
Aí meu pai sempre chamava ele para encher o caminhão. Aí ele levava esse cara. Aí, seu Joel? Joel Lourenço? Sim. Oxe, é muito meu amigo, rapaz. Eu me lembro de tu era um guri. Eu ia encher caminhão lá no seu pai. Eu ia com o Zé Careca. Zé Careca, ele marcou ali no bairro da Palmeira. Ele foi assim, era muito conhecido ele. Foi a primeira casa do primeiro andar ali na Palmeira. E ele tinha uns 2, 3 caminhões daqueles 13, né? Caminhão bom. 12, 13, 11, 13. 11, 13. O Zé Careca. Quando eu falo o nome, elogiando, né? Só conheci demais seu pai, seu Joé. Joé Lourenço? Sim. Poxa, eu ia encher barro branco, que ele vendia barro branco, eu digo, vendia barro branco. Barro branco é para forno, padaria, essas coisas, que aguenta fogo, né? Ele derrete, mas ele não quebra. Ele derrete assim, vira água, mas não quebra. Eu enchi muito caminhão. Tu era o filho dele, que ele só tinha um filho, né? Era eu mesmo. Tu era um guri, rapaz, de 8 anos. Ficava correndo com um pneu. Eu digo, esse mesmo. Eu tinha um pneu, que era o meu carro, era o pneu. Eu fazia um motorzão no pneu, era. A baba descia. Eita, carro potente. Era só o pneu e eu empurrando o pneu. O motor era a minha boca. Ele só me lembra de tu, rapaz. Aí eu disse, rapaz, eu não me lembro muito bem do senhor, não. Mas eu era aquele cara fortão que enchia caminhão, que antigamente não se usava caçamba. Era muito difícil. Caçamba era coisa de rico, né? Aí chamava, era Joicinho de Assisinho, era. Aí chamava os caras para encher. Ele era o especialista. Ele... o caminhão tem 6 metros de terra. Ele paliava todinho para cima. E depois derrubava, tirava, era. Eu digo, tu era aquele cara, para aquele fortão dos peitão. Ele disse, era o meu mesmo. Foi que houve, rapaz? Ele disse, não sei. Deu um problema nele, ele ficou deficiente das pernas e não anda mais. Eu digo, mas rapaz, logo tu. Que antigamente não existia academia, não. Existia homem forte. O cara daquele desse um murro nu, podia preparar a cova, era. Que o cara era forte. Esse negócio de academia, bomba, os caras tudo inchado, parecendo uma galinha de igreja. Não, era o cara na tora mesmo, comendo macaxeira e carne de sol. Era. Mas eu disse, mas rapaz, eu fiquei admirado. Eu digo, mas rapaz, tu enchia caminhão quase todo dia. Eles todo dia enchiam um caminhão. Às vezes 2. E descarregava. O que foi que houve com tudo? Eu disse, não sei. Ele deu um problema na coluna e ficou aleijado das pernas e dos braços. Os braços ainda funcionam, né? E aí? A mãe dele tinha morrido, o pai morreu, os irmãos, tudo São Paulo, Rio de Janeiro, os tios nem conhecem. Então, São Vicente de Paula. Mas São Vicente de Paula cuida dele. Mas cuida bem cuidadozinho. Dá banho nele, limpa a bunda dele. As meninas do São Vicente de Paula, parabéns, tá? Parabéns. Não é todo mundo que quer fazer isso, não. Nem ganhando dinheiro. Olha. Ele era um atleta, rapaz. Ele era um atleta que podia botar 2 homens para brigar com ele, ele dava murro em cada um, torava a cabeça. A sorte, né? Eu digo, e aí, rapaz? Não tivesse nenhuma mulher, nenhuma quenga, nem nada. Ele disse, não, quenga eu tive muita, mas filho eu não tenho não. Se eu tive, ninguém veio atrás. E aí, casa, namorada, nada, não. Eu trabalhava, comia e ia para a feira, namorava com as mulheres no dia da feira, no sábado, e voltava, pagava o aluguel, até o dia que adoeceu. Eita! E aí? Ele disse, aí eu não sei, está aposentado, está encostado, né? É que ele nunca pagou a aposentadoria, aí ele recebe aquele auxílio, né? BPC. Aí pronto, lá ele tem tudo, lá ele tem comida, sopinha, fraldas, tem tudo. E aí eu fiquei comovido com esse homem, porque eu conheci ele com uns 8 anos de idade, 9, por aí. E ele era uma fera. Então, ele falou que, não, esse negócio de casar, ter mulher, ter filho, a bomba. Eu trabalhava, comia e cagava. Trabalhava, comia e cagava. E no sábado eu ia lá pro cabaré, namorava com as meninas. Domingo eu dormia e na segunda eu pegava enchendo o caminhão. Era. E foi a vida toda, foi.
Pronto. E aí eu fiquei comovido, mas fazer o quê? Fazer o quê? Né? Fazer o quê? Aí pronto, aí eu disse, me diga alguma coisa que eu compro escondido das irmãs. Que se as irmãs pegarem, elas são radical, né? Ele disse, diga o que é que você quer comer, algum sonho que você tem, um cachorro quente, alguma coisa, uma pizza. Aí ele olhou assim para um lado, para outro. Eu quero comer. Tu compra? Eu digo, compro. Eu vou lá fora e compro. Aí eu pensei que ele ia pedir uma coisa bem caro, né? Caviar, tal. Ele disse, se as irmãs pegar, você não disse que foi eu que pedi, não. Eu digo, tá certo. Se elas pegar, eu aguento o tranco. Tá. Você pode comer, eles posso. O que eu quero, eu posso. Eu tô doido para comer. Eu digo, diga o que é. Qualquer coisa eu posso pegar no iFood. No iFood, Ele disse, o que é iFood? É um negócio que o caba liga e vem. Então, eu quero comer pipoca. Pipoca Caritó. Eita, pílula, velho. Uma pipoca Caritó é R$1. Eu digo, o quê? Ele disse, eu quero comer pipoca Caritó. E refrigerante daquele bem peba, daquele que parece remédio. Aqueles refrigerantes que é melhor tomar remédio do que aqueles refrigerantes. Eu não sei como aquele negócio vende, né? Aí eu disse, eita. Aí eu disse, eu tenho uma oferta aqui pra você. E cadê, irmão? Não tem onde ele botar. Ele bota debaixo do meu travesseiro? Eu botei. Aí ele disse, não, elas vão ver. Mas não tinha, ele tava só com um lençolzinho. Ele disse, e agora, o que eu faço com esse dinheiro? Eu digo, não sei. Aí ele disse, vai comprar pipoca? Aí eu saí. Então, missão, pipoca 007. Aí eu saí fora do como é o nome? São Vicente de Paula. Não encontrei pipoca. Eu ia pegar umas 10 pipocas e botar nas calças. Era. Aí botava a pipoca dentro das calças. A pipoca Caritó, quem não está no Brasil, quem não está no Nordeste, não sabe o que é pipoca. Pipoca Caritó é uma pipoca muito boa. Tá vendo os cachorros uivando? Ó, uivando, ó. Sangue de Cristo tem poder, ó. Não, a pipoca é R$1. E uma pipoca muito boa. Aí eu saí, procurei a pipoca por tudo quanto era canto, não tinha. Pipoca cara é de shopping, que é R$35 o cubinho, 40. Essa pipoca Caritó é boa, mas é R$10 o sacão. Olha. Aí eu voltei, disse, aqui na frente não tem não. Só se eu vier aqui domingo e trazer a pipoca. Eu sou doido para comer pipoca. E de refrigerante daquele bem peba, daquele gosto de remédio. Eu digo, tá certo. Pega esse dinheiro, pede pra irmã comprar. Ele disse, ela não compra não. Ele queria uma coisa tão simples, né? Tão simples. Eu digo, você tem alguém para eu visitar, dar algum recado? Não. Ninguém. Nem uma rapinha. Aí eu fiquei de voltar lá, deixei lá o negócio lá com ele, mas eu não sei o que foi que houve. Eu acho que se eu for entrar, as irmãs notam. Se eu botar dentro das calças, ou fingir que eu tô grávida, alguma coisa assim, mas se elas pegarem, elas vão me dar um carão, né? Porque elas estão certas, que esse pessoal toma remédio, não pode sair comendo tudo, né? Ninguém, nem cabocla, nem amiga e nem amigo. Chega uma idade que os amigos vai tudo embora. Você não tem assim, nenhum companheiro, um amigo de peito, não, pra... Você não tem nenhuma rapa, não. Pode ser lá no cabaré, eu vou lá no cabaré, tá? O senhor não vai saber, não, que eu vou pro cabaré, não. Eu vou lá no cabaré, aí eu digo, ô cabaré, fulano tá querendo ver tu. Não, tem não. Nem o tio, não, meus tios nem sabem que eu existo mais. Fazer o quê? Né?
Mas aí o que acabou com ele foi a ideologia. A ideologia que ele não precisava de ninguém. Mas agora ele precisa das irmãs da caridade, né? Graças a Deus que existe o São Vicente de Paula para esses casos, né? Graças a Deus, que o hospital não recebe não. O hospital recebe para tratar, mas depois tem que ter um lugar para jogar lá. O cara vai ficar no hospital a vida toda, né? Aí quando eu saí, eles, muito obrigado, eu vi você com 9 anos. Eu digo, você se lembra mesmo de mim? Eles lembram. Eu lembro, né? Molequinho, filho do seu Joé? Eu digo, tá bonito, tá grandão. Eu digo, rapaz, o tempo passa, né? Ó. Ninguém é alguém sem ninguém. Olha, Campai, é verdade, Campai. Por isso você dá graças a Deus pelo seu filho. Graças a Deus pelas pessoas que gostam da gente, né? A ideologia acabou com ele. Era um homem bonito, forte. Podia ter feito uma mulher muito feliz. Né? Arengado, brigado, levado chifre, dado chifre, mas vivia a vida, né? Trabalhador era. Nunca vi caba tão trabalhador. Cada caminhão que ele enchia, ele recebia X. Então os caras já sabiam que ele enchia caminhão mesmo. Era. E eu dou R$1.000 para um cara da academia encher um caminhão. Eu duvido aqueles caras da academia encher caminhão. Porque ali tem que ter músculos preparados, né? Olha, é bom ser útil, né, pastor, para alguém. É bom. Isso acontece até com os anjos. Teve uma época que eu fiquei muito só. Só ficou esse meu amigo mesmo, esse Valdemir. Foi o único que ficou. Foi. Aí as pessoas só queriam se aproveitar. Mas Deus, ele vem atrás da gente. Aí eu comecei a ver naves. Foi o primeiro encontro que eu tive com o Melquisedeque. Foi. E aí nasceu o meu novo ministério. Olha, Deus vem atrás e Deus recompensa tudo que você faz. Os pastores diziam para mim, tudo que você faz para Deus volta para você antes de você morrer. Deus não deve nada a Joilson de Assis, nada. Deus não deve nada. O que eu fiz de coração. Eu errei, eu acertei, mas eu fiz, tá? Não fui omisso, não. Mas aí teve uma hora que a turma se reuniu, cada um por si, e vamos cantear Joilson de Assis, né? Vamos cantear, bora. Aí eu comecei a ver anjos. Comecei a viajar para o passado. E um profeta pulou na minha frente e disse... Eu estava tão triste que eu não queria ir para canto nenhum. Aí o profeta pulou na minha frente, na frente de Valdemir. E disse, muitos te desprezam, né? Mas eu vou te dar uma igreja que não cabe em 4 paredes. Crês tu isto? Isso eu creio. Foi na irmã, é um culto que existia na casa da irmã. E quem me se lembrou foi Valdemir. Valdemir, se lembra que um cara pulou na tua frente e disse que ia te dar uma igreja que não cabia em paredes? Ia te dar um ministério forte? Olha aí. Tá vendo? Então, gente, Deus, ele vai atrás. Se você fizer alguma coisa boa para Deus, quem falou foi Jesus. Jesus é mentiroso ou verdadeiro? Jesus disse, se você der um copo d'água a um profeta, em qualidade de profeta, você vai receber 100 vezes mais nesta vida e depois a vida eterna. Então Deus vem atrás. Deus não vai deixar você morrer. Você fez um monte de coisa para ele, ele vai devolver tudinho. Tudinho ele vai devolver. Isso também acontece com pessoas de espírito bom. A minha tia cuidou da minha avó. A minha avó teve muitos problemas para morrer. A minha avó de parte de pai. E ela cuidou até o fim dela. Quando ela morreu, todo mundo só criticava, né? Porque tem uma pessoa que critica, mas não ajuda. Não ajuda, não leva nem uma fralda. As pessoas são doidas para criticar os outros, mas não faz merda nenhuma. E aí, quando minha avó morreu, aí minha tia sonhou, ela chegava para minha tia e dizia, eu vou te dar uma fazenda, eu vou te dar um sítio.
Quando ela acordou, no mesmo dia, estava o marido dela, trouxe um amigo dele, só tem um sítio velho ali, quer trocar por essa casa? Trocaram uma casa só por um sítio que cabe 300 casas. Olha, então, eu acredito isso, que as pessoas devolvem também. Então, que o Espírito de Deus, que você faça. A pior coisa do mundo é ser passivo. O passivo é aquele que quer que os outros caguem por ele, peidem por ele, mijem por ele. Você tem que ser ativo. A Bíblia diz, ser tu, Abraão, uma bênção. É claro que nós esperamos bênção, mas seja você uma bênção. Bote para descer, faça enquanto você for viva, enquanto você tiver saúde, bote para descer, faça, deu errado, desmancha, faz de novo. A pior coisa do mundo é ser passivo, é ser inútil. Então quando você é útil para Deus, você é útil para você mesmo, essa utilidade, essa força, ela vem sobre você mesmo. Então, seja ativa. Diga assim, eu sou uma bênção. Você erra, você acerta, você está vivendo. O ruim é quando o cara não faz merda nenhuma, vira um tapuru neste mundo e não faz nada, nem um prego na parede bota, não vale nem a merda que come, que caga. Bom é ser útil. Quem observa o vento não plantará, e quem olha para as nuvens nunca colherá. Você se dane ideologia, política, eu vou ser feliz, eu decido ser feliz. A minha felicidade vem de Deus. Olha, digo fraco, eu sou forte. Então seja o que desejamos ser, exato. Faça acontecer. Faça, bote para descer. Não fique esperando os outros. Que fulano, todo mundo precisa de ajuda, gente. Mas você tem que ser uma bênção. E vou dizer para você, ser ativo é muito bom. Ser ativo é aquele cara que vai, faz o alicerce, faz a casa, constrói a casa, bota a mulher dentro, tem filho. E o passivo é aquele que fica, se Deus quiser. Se ele quiser, se ele não quiser. Assim, se der, deu, se não der, não der. Assim, muito assim, o governo não ajuda. O governo prejudica, velho. Faça, bote para descer. Errou, reconhece de novo. Levanta, sacode a poeira, bata a poeira e vai embora. Pastor, namorei, deu errado, arruma outra mulher. Namorei, deu errado, arruma outro macho. Bora! Pastor, fiz uma lojinha, não deu certo, bota outra loja. Pastor, bora, vamos! É necessário viver e ser feliz. Ser uma bênção. Ser tu uma bênção. Seja útil. Seja útil para você mesmo. Seja útil para Deus. Pastor, não tem universidade, vamos arrancar mato. Hoje as pessoas estão esperando muito dos outros, esperando uma oportunidade para lascar os outros. Faça você. E é bom. Quando chegar no céu, você dizer, Senhor, eu tenho pouca força, mas o Senhor me deu um talento, mas eu consegui outro. Jesus vai te elogiar. Não, Senhor, eu guardei. Eu tive medo. Eu guardei, eu não casei, eu não amei, eu não fiz nada. Eu só fiz comer, cagar, comer, gagar, comer, cagar, comer. Eu não plantei nem um pé de milho. Deus vai dizer o quê? E as pessoas estão cada vez mais parasitas e elas esperando tudo do governo. Não. Cristo... Você sabe que como é que a gente consegue um cargo aqui na terra? E como é que a gente consegue um cargo no céu? Cristo já falou do cargo no céu. Cristo diz, quem quiser ser grande no céu, seja servo dos demais. É isso. É servir. É ser útil. Dentro do possível. A gente não consegue ser útil todas as vezes, servindo. Cristo falou, quem quiser ser o maior, seja o menor. E quem quiser ser grande, sirva os demais.
Então lá no céu, o grande é o que serve. Não é o cara chega e diz, eu sou isso, me sirvam, que eu sou o rei de vocês. Não. Tem que fazer que nem Miguel. Miguel é rei? É, mas Miguel vai pro cacete. Aqui os caras ficam no escritório com ar-condicionado e mandam o jovem morrer na guerra. No céu não é assim. No céu, quem quiser ser rei tem que ir na frente, que nem Davi. Tem que ir na frente e enfrentar os gigantes. Cristo, ele foi servo nosso, lavou nossos pés. Ele disse, o Filho do Homem veio servir e não para ser servido. Imagina Deus encarnado em Cristo dizer que ele veio servir e não ser servido. Olha, então, vamos lá. E se a gente errar, pastor? Errar é rouba. Errar é rouba. Quem não erra é aquele que nunca tenta. Tá? Vamos embora. Vamos embora. Seja tu uma bênção. Diga assim, eu sou uma bênção. Eu sou filho de Adão e Eva. Cuidado com ideologias derrotistas, fracassadas. Se você aderir a uma ideologia fracassada, você será fracassado. O erro faz parte do acerto. O cara chuta a bola não entrou, chuta de novo. Ei, chutou! Foi na trave! Bruno Wick, lá vai Bruno Wick. Passou por Érica Tibúcio, passou por Ana Paula Madrado, passou por Mônica Mendonça, Ítalo Alves, Everton Tavares, chutou, lá vem. Érica Tibúcio vai, é a baixinha, chutou, mas eita, pila! Passou na trave, véi! Mas novamente na Ítalo, pega a bola, chuta pra Everton, Adriana, Érica Tibúcio, pega a bola, Bruna, lá vem Bruna com seus filhotes, lá vem Mônica Mendonça, Maria Oi está por aí também, vai Maria Oi, pela direita, lá vai, pela direita Maria, chutou, gol! Maria Oi chutou e gol! Graças a Deus, vamos ouvir a entrevista com a Maria Oi aí. Maria Oi, você conseguiu fazer gol? Graças a Deus e a equipe que é muito boa me deixou na beira do gol e eu chutei, velho. E você errar, você errou, mas eu chutei, meu irmão. Valeu! E aí, diretamente, Maria Oi agora fez um gol. É isso aí, gente. É isso aí, meu irmão. Olha. Chuta, vai, vamos embora. Hein? Vamos lá. Lá vem a Adriana Rodrigues, pega a bola de novo. Maria Oi tá hoje ela tá cheia da graça. Ela vai chutando, aí ela vai avançando e ela vai para o gol. Olha, lá vem Érica Tibúcio, lá vem Dona Aranha, lá vem Dona Aranha com seu filhão brancão bonitão, correndo, corre, chuta pra Dona Aranha, vai Érica, vai lá, Loiane, vai, olha, Mila, Everton Tavares, aproxima-se, lá vem Maria Oi de novo. Maria Oi hoje está quente, Érica, agora Érica, vai, chutou, é gol! Érica Tibúcio, eita, engana o goleiro e chuta na esquerda, é ela, e ela corre para o abraço, ela é baixinha, ela é pequenininha, mas ela é quente, ela aprumou um gol e fez gol, Érica Tibúcio fez mais um gol, mas as outras também querem fazer, a Patrícia, filha do Rei Jesus, quer fazer, a Bruna Wicker também está querendo fazer gol, a Adriana também, Gislaine Rocha, olha, Silva Regina diz, não, peraí, eu vou fazer um gol, que eu sou a mais velha daqui, a mais antiga aqui no chart é Silva Regina, a mais antigona que eu digo de participação da igreja, né? Agora vamos ver aí, Silva Regina, ela já tomou seu Rivotril, mas ela está muito querendo fazer gol demais, olha, é lua nova, tá? Fazer gol na lua nova, olha, 2-0, Maria Oi, Maria Oi, ela fez o gol e ela partiu para o abraço, olha, que maravilha, Silva Regina está apavorada, porque ela quer fazer gol também, calma Silvia, eu sou a mais antiga dessa igreja, eu quero fazer gol também. Ela é a mais antiga, tá? A Rita arenga com ela, mas a gente gosta muito dela. Um cheiro, pessoal. Olha. Ai.